Muito boa noite a todos nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, às 8 horas e 4 minutos. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui na Sociedade dos Pensadores. Hoje temos um tema muito especial, que é a questão do urbanismo, né? A expansão demográfica. E a gente trouxe um especialista para conversar aqui com a gente, que é o Caio Silva. Mas antes, aquela boa noite de todo mundo. E também se inscreva no canal, dê uma curtida, um joinha. E também siga-nos, porque semanalmente fazemos conversas sobre assuntos diferentes. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir debater sobre assuntos do seu interesse. Então, boa noite, pessoal. Vamos de trás para frente aí, Anderson. Boa noite, pessoal. Anderson Lima aqui com vocês, técnico em programação, programador de formação e curioso das coisas do mundo. Marcos. Tem o nosso amigo Marcos Navarro, economista também, ele está com um probleminha na internet, mas está sempre aqui com a gente. Aladão. Olá, boa noite, eu sou Dão Ferreira, sou um do grupo aqui dos Pensadores. Nosso convidado de hoje é o Caio Silva, conheço há algum tempo. Esperamos fazer um bom programa aqui para todo mundo elucidar algumas coisas e esclarecer outras e ficar tudo de boa. Legal. Boa noite, eu sou Alberto Martins, né? Sou professor e é uma satisfação muito grande estar integrando o grupo da Sociedade dos Pensadores, né? E agradecer a participação também do Caio, que vem hoje colaborar e enriquecer a nossa live. Uma boa noite. Caio, com você. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Caio Silva, sou arquiteto urbanista e eu também sou vendedor ambulante e entregador de delivery. Eu acho que essas profissões que eu adquiri depois da minha formação acadêmica ajudam um pouco a entender sobre um viés mais humano e mais da perspectiva do trabalhador, o desenho e a forma da cidade e principalmente o caminho do capital na produção do espaço urbano também. Legal, Caio. Bom, alguém quer abrir os microfones e as perguntas? Caio, você quer discorrer um pouquinho sobre a questão, sobre o tema, o urbanismo? O que é urbanismo? Como que o urbanismo se desenvolve? Quais são os órgãos, né, que gerenciam essa questão do urbanismo? Se é responsabilidade do município ou se o município não manda nada? Como que funciona isso, Caio? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Gente, o urbanismo, ele é, dentro do curso de arquitetura e urbanismo, a parte do urbanismo ela é metade do curso, né? Porque a obra arquitetônica, o prédio ou a casa, ele não existe no vazio. Ele existe no espaço urbano, que é determinado pela geografia, né? A ocupação humana do espaço, ela sempre está em cima da natureza e a gente produz as cidades de acordo com as condições que a natureza oferece. E o aspecto humano da alteração do espaço diz tudo sobre o mundo que a gente vai viver. A história das cidades brasileiras, ela começa na costa, né, com a ocupação portuguesa, e a ocupação do interior foi de acordo com cada ciclo econômico, né? Os minérios em Minas Gerais, as bandeiras aqui em São Paulo, o charque no Rio Grande do Sul. Cada território tem a sua história econômica associada à geografia que tinha lá para produzir cidades. Hoje em dia, o espaço urbano, o coração da produção do espaço urbano, quem coordena esse processo é o poder público na esfera municipal. O Estatuto da Cidade é uma lei de 2001 que determina que cidades com mais de 20 mil habitantes têm que produzir um plano diretor. E esse plano diretor, tudo está definido dentro dele. Onde vai ser uma área urbanizável e onde vai ser uma área rural, para começo de conversa. A partir do perímetro urbano estabelecido, os usos e ocupações do solo são também definidos no plano diretor dentro do mapa de zoneamento. E tudo isso passa pela mão do prefeito e da Câmara dos Vereadores. A qualidade do espaço urbano
dentro desse plano diretor, ela é definida de acordo com o compromisso de cada um desses entes públicos com algumas necessidades humanas básicas. Uma delas é a moradia, outra delas é o emprego. E, fundamentalmente, entre essas duas coisas, a mobilidade. E quando a pessoa não está morando ou trabalhando, ela tem que se divertir. Então, os espaços públicos, espaços de lazer, espaços de natureza, também são determinados através dessas leis do plano diretor. E é curioso falar sobre o Estatuto da Cidade, para mim, porque é algo que eu estudei durante 5 anos. E a gente toma um lado, né? A própria lei, ela é fruto de uma luta de movimentos sociais de moradia, desde da redemocratização, passando pela Constituinte de 88, e desde então foram 13 anos até a promulgação da lei, e a maior parte dos instrumentos essenciais do Estatuto da Cidade, que é reconhecido internacionalmente como uma lei progressista e moderna, esses instrumentos, eles, para funcionar, para pegar essa lei, eles têm que ser definidos em leis municipais. São instrumentos de uma lei federal que norteiam a produção do espaço urbano, norteiam o combate à especulação imobiliária e a produção de cidades mais justas, só que, curiosamente, eles nunca são escritos pelos vereadores na maioria das cidades brasileiras. Então, é fácil a gente inferir que tem um interesse econômico poderoso que impede a promulgação dessas leis. Não só a promulgação, mas a mera redação dessas leis. E, novamente, né, as cidades brasileiras, como elas são hoje, elas seguem uma lógica de produção do espaço. O perímetro urbano ele vai sempre se expandindo, cada revisão do plano diretor. Esse processo, por mais que ele soe como um desenvolvimento econômico, na prática é só um grupo muito pequeno, muito limitado de pessoas que são os proprietários das grandes extensões de terra rural, que ao ser transformada em terra urbana, na alteração mesmo no mapa, essa terra, pela mera possibilidade de ser construída, qualquer coisa sobre ela, ela se valoriza. E essa valorização ela é complementada e potencializada pela implantação de infraestrutura pelo poder público. Então, muito poucas pessoas têm um controle sobre esse processo e ele acaba não atendendo às necessidades de trabalho, moradia e mobilidade da maioria da população. E essas extensões de terra, ao serem valorizadas pelo poder público, elas passam a representar um ganho de capital para essas pessoas. E um outro fenômeno associado a isso é a produção de moradia social. Dentro do plano diretor, o espaço onde essas moradias vão ser construídas se chama ZEIS, Zona de Especial Interesse Social. A moradia social, Minha Casa Minha Vida, CDHU, eles só podem ser construídos nessa zona. E é visível nos mapas de planos diretores que essas zonas sempre estão posicionadas na periferia das cidades, nas franjas das cidades, nos limites do perímetro urbano, ou o quão longe isso pode ser sem sair da cidade. Um exemplo que a gente tem aqui em Indaiatuba, contemporâneo, é o Campo Bonito. Ele ter sido feito tão longe como ele é, da forma como foi, atende ao interesse privado, em primeiro lugar, do dono da terra, em segundo lugar, das incorporadoras, das construtoras que fazem isso, e em terceiro lugar, e esse é o mais importante, dos donos das terras que estão no meio do caminho. Ao passar uma avenida nova, ao passar linha de ônibus, coleta de lixo, adutora de água, coletor de esgoto, entre outros tantos serviços públicos, essa terra no meio do caminho, entre o Campo Bonito e a cidade consolidada, Morada do Sol no caso, essa terra se valoriza exponencialmente. Então, se a gente for olhar os vazios urbanos que a nossa cidade passou a ter nas últimas 2 ou 3 décadas, com a implantação principalmente de condomínios fechados, esses vazios urbanos, eles têm uma área total que, somada, supera em muito a do Campo Bonito. Então, a gente poderia ter feito, através do plano diretor, zonas de especial interesse social nesses lugares. Existem instrumentos do Estatuto da Cidade, como o direito de preempção, que é uma preferência de compra do poder público de qualquer terreno na cidade. Isso pode ser definido no plano, com o voto dos 12 vereadores e mais a assunção do prefeito. A cidade seria bem mais densa e bem mais compacta se todas as moradias sociais, ao invés de serem feitas nos limites, fossem feitas junto e preenchendo os vazios da cidade.
Passo a palavra para vocês contestarem ou complementarem essa minha fala, e depois eu gostaria de falar sobre a eficiência de uma cidade mais densa em relação a uma cidade mais espraiada. O Anderson, você tem algum comentário para fazer, né? Fica à vontade aí. Não, tenho sim. Eu vendo a sua fala e eu vejo algumas pessoas falando disso, a nossa Constituição, né, a nossa lei principal que deve nortear todas as outras leis, ela diz, inclusive, de que maneira a gente deve ocupar esse espaço, né? E, pelo que eu posso entender, me corrija se eu estiver errado, ela tem mecanismos que prevê essa exploração do espaço pelo simples contexto financeiro. Acho que foi isso que você tentou explicar aqui agora, né? Utilizar o espaço de maneira produtiva, ou o Estado tem condições de transformar aquele espaço num local produtivo. E eu vejo isso que você falou agora, ficou muito claro para mim aqui, porque a gente percebe que a população de baixa renda, e eu tenho parentes meus morando lá no Porto Bonito, eles dão, mas parece que há uma limpeza étnica, né, nos grandes centros ou na cidade, porque você pega pessoas de menor renda e vão colocando elas sempre à margem das cidades, né? Nunca estão próximos ao centro, nunca estão próximas à infraestrutura de acesso à educação, de acesso à saúde, né? Nunca está perto de um grande hospital, nunca está perto de uma boa escola. Sempre é necessário construir algo novo, e aí, resumindo o que você disse, a prefeitura ou o Estado vai lá, compra aquele local que estava lá criando gado ou criando mato, pega as pessoas que moram na cidade, pagam aluguel e fazem essa boa ação, vamos chamar assim, dá a casa para a pessoa, mas coloca ela lá no canto, bem afastado, que a gente não consiga ver elas lá. E com o tempo, o que eu percebo é que esses locais se tornam locais esquecidos por Deus, né? Porque você acaba não tendo mais uma manutenção, infraestrutura, e aí a criminalidade vem e toma conta. Me parece meio que o que aconteceu com as favelas no Rio de Janeiro. As pessoas vão ficando nas periferias, nos locais pouco ocupados, o Estado para de dar atenção, ou muitas das vezes nem dá atenção depois que coloca as pessoas lá, e aí o restante de tudo que é ruim acaba imperando. Meu sentimento tá certo? É mais ou menos isso que acontece? Algumas coisas sim, outras eu gostaria só de pontuar algumas coisas. Existem instrumentos legais para a utilização compulsória, a construção compulsória em locais subutilizados, né? É o que se chama de função social da propriedade. A função social da propriedade, a propriedade ela é um direito constitucional, e a função social da propriedade é um dever também constitucional. Ela tem que servir para algum propósito econômico, tanto compra, quanto venda, quanto aluguel, principalmente moradia ou comércio. E existe também no Estatuto da Cidade ferramentas para fazer valer a utilização compulsória. A primeira delas, e a mais importante, é o IPTU progressivo no tempo. A grande charada, o pulo do gato, é que o IPTU progressivo no tempo ele tem também que ser estabelecido em lei municipal, que diz o tempo e a alíquota que esse IPTU progressivo vai ter. Se a dívida de IPTU do proprietário desse terreno está igual ou superior ao valor de mercado desse lote, a prefeitura pode efetuar essa desapropriação, ou mesmo antes mesmo disso, ela pode fazer a desapropriação e pagar em títulos da dívida pública, o que é um bom negócio para a prefeitura, né? Mas quase nunca isso é executado na prática. Em relação ao abandono dessas infraestruturas, a gente pode ver pelos índices econômicos dos bairros em que esse processo já aconteceu décadas atrás aqui na nossa cidade. A CDHU era um programa de moradia dos anos 70 e 80, e hoje em dia, por ser, ela está dentro do tecido urbano, mas de alguma forma desconectada, né? São muitos prédios, muito juntos, em que as pessoas têm pouco contato com a rua, na verdade, né? Uma integração frágil, uma integração comprometida com o espaço público. Então, se vocês forem lá de noite, vocês vão ver que existe
alguma criminalidade acontecendo por perto, e os índices econômicos, como eu dizia, de bairros como o Jardim Morumbi, que também é um empreendimento feito nos limites da cidade, o Jardim Oliveira Camargo, também feito além da rodovia, além de uma barreira, né? O Jardim Brasil também, eles têm índices econômicos hoje, se você olhar no gráfico do IBGE, que são inferiores à média da cidade ou às partes mais nobres da cidade, ali na Zona Norte, por exemplo. Então, é como eu dizia, é uma forma de produzir o espaço que impacta no longo prazo na vida de pessoas. E não são poucas pessoas, não são uma exceção. É o grosso da população economicamente ativa do Brasil e das cidades brasileiras, e no caso daqui de Indaiatuba. Então, se você pega e atrapalha, na prática, a vida de uma parcela tão grande da população, você, de fato, perde dinamismo econômico, você perde produtividade, tanto na indústria quanto no comércio. Você acaba fazendo uma urbanização e um processo econômico, eu não consigo pensar direito na palavra agora, mas é ineficiente, né? As pessoas, elas perdem tempo demais em deslocamentos de casa para o trabalho e têm um acesso dificultado a serviços públicos. Como você disse, hospitais, escolas, frequentemente são instalados depois da implantação das moradias. Esse delay, esse atraso na implantação de serviços públicos custa vidas, literalmente, né? E só para concluir, em relação às favelas, elas são um processo parecido, mas diferente. As favelas no Brasil, elas surgem no começo do século XX e o processo de industrialização no Brasil ao longo do século XX, ele está profundamente relacionado com o surgimento das favelas nas grandes cidades. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, houve um processo chamado urbanização de baixos salários, que é consequência da industrialização de baixos salários, né? A gente se industrializou usando tecnologia de segunda mão da Europa e dos Estados Unidos. Então, o que estava obsoleto por lá, a partir do governo do Juscelino Kubitschek nos anos 50, foi trazido para cá essas tecnologias de segunda mão e que só eram rentáveis se você pagasse para o operário que produzia um salário muito baixo, no caso do Brasil e das cidades brasileiras, mais baixo do que o necessário para você adquirir um terreno formalmente. Então, os fundos de vale, as costas íngremes de imóveis, são espaços que o mercado imobiliário não se interessava, por ser difícil erigir prédios nesses lugares, eles acabaram sendo ocupados informalmente por essas pessoas, fruto dessa pressão econômica dos baixos salários e da própria especulação imobiliária já vigente nos centros urbanos. Então, você trabalha formalmente, você recebe muito pouco, você tem uma dificuldade de acesso ao crédito imobiliário também, isso é uma coisa sintomática do Brasil desde sempre. Então, as pessoas precisam morar em algum lugar. Então, elas ocuparam esses espaços e se tornaram o que a gente hoje conhece como favelas de São Paulo e Rio de Janeiro. Em Indaiatuba, esse processo nunca chegou a acontecer formalmente, mas a gente está entrando na próxima grande recessão global e esse é um processo econômico que vai afetar a todas as pessoas. E a gente tem que agora saber como a gente vai fazer para produzir o espaço urbano e produzir a moradia social na nossa cidade, para evitar as consequências de longo prazo dessa inequação, desse desequilíbrio financeiro na distribuição da renda e da moradia aqui no Brasil hoje. Legal. Então, você tem mais comentário, né? Sim. A gente fala que aqui na nossa cidade a gente não tem favela, porque as favelas foram exportadas, né? Geralmente, eu lembro de uma época que houve uma correria para as pessoas pegarem terras aqui do lado, indo para Campinas, e foram muitas pessoas de Indaiatuba para lá. Então, essa coisa de dizer que a gente não tem favela, tem que pôr esse adendo aí, né? Que houve essa correria naquela época e por não ter uma disponibilidade de terrenos para baixa renda aqui, eles foram para lá, para esse espaço. Eu queria falar também sobre os espaços, as casas vazias, os imóveis vazios no Brasil. A gente vê que, eu tenho visto os gráficos aí, e diz que tem quase 7 milhões de imóveis vazios, enquanto que a gente tem beirando 6 milhões de famílias necessitando de casa. Você acha que tem como equalizar essa fatura, Caio? Você tem como o poder público fazer algo em relação a isso?
de colocar essas famílias que necessitam de casa nessas casas vazias? O poder público tem esse poder? Então, isso requer um esforço logístico muito grande, uma vontade política muito grande, coisa que na esfera federal, estadual e municipal hoje não tem. Eu gostaria de contar uma história bastante pessoal e bastante atual que está acontecendo comigo. Tem uma família aqui no Jardim Pau Preto que ocupou uma casa que estava vazia fazia pelo menos 10 anos, com disputa judicial entre os proprietários. Essa família está com o pai e a mãe desempregados e eles têm 2 crianças, 2 meninas. E eles ocuparam uma casa e ficaram lá durante 3 semanas, quando de repente surgiu um representante do proprietário com viaturas de noite para pressionar essa família para ir embora, para a rua, no caso. E eles não foram, e eu vi aquela situação, eu procurei a Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Indaiatuba, procurei assistência social, e a gente não tem ferramentas jurídicas para dar acesso ou cobertura para essas pessoas. Então, essa família escapou por pouco de morar na rua. Dentro de alguns anos, conforme a gente for entrando nessa crise econômica em função do coronavírus, que é uma crise global, não é uma crise local, esse índice de acirramento de conflitos, ele tende a se intensificar aqui na cidade. Então a gente vai ver cada vez mais pessoas desesperadas ocupando propriedades vazias. Essas propriedades, elas são dos proprietários, isso não é discutido, mas elas não estão cumprindo a função social delas, estando vazias e sem pessoas, né? E o próprio corpo jurídico da prefeitura não está preparado para isso, o corpo das assessorias da assistência social não está preparado para isso, ninguém tinha ouvido falar de uma demanda como essa quando eu cheguei no Centro de Referência em Assistência Social. Inclusive, o processo de criminalização da pobreza, ele está presente, inclusive, nos profissionais da assistência social da cidade. Eu cheguei, contei a história, a assistente social olhou para mim e falou, mas eles invadiram. Eu falei, não, eles ocuparam. Ela, não, eles são invasores. Eu falei, não, eles são uma família que ocupou uma casa vazia. Eles não estão cometendo crime algum, eles não estão afirmando que eles têm a posse daquele lugar, eles só estão lá dentro. Então, existe um processo ideológico mesmo, de criminalização da pobreza que está em jogo, e se a gente consegue reverter esse processo, a gente conseguia até o ano de 2015 e o ano de 2016. Quando Michel Temer assumiu, após o golpe contra o presidente Dilma, a primeira coisa que ele fez, no primeiro dia, foi extinguir uma linha específica do programa Minha Casa Minha Vida, que se chamava Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa voltado especificamente para movimentos de moradia. Um exemplo do Minha Casa Minha Vida Entidades é um prédio colado parede com parede com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu visitei esse prédio em 2015, num encontro de estudantes de arquitetura, e as famílias estavam se encarregando da reforma desse prédio, regime de mutirão, e eles estavam fazendo um trabalho maravilhoso. Você via famílias mesmo, com crianças, trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, que estavam exercendo o direito legal de ocupar um imóvel vazio. Essa linha de crédito do Minha Casa Minha Vida serviu para pagar a desapropriação e os materiais necessários para eles fazerem essa reforma. E fica na Cinelândia, um lugar privilegiado geograficamente no Rio de Janeiro, porque é do lado do metrô, é bastante bacana. Só que era um prédio que era, se eu não me engano, um hotel que estava abandonado fazia décadas também, em disputa judicial também, e com um acúmulo de impostos não pagos pelo proprietário também. Então a gente tem que fazer um trabalho muito atencioso de fiscalização mesmo, né? De quem está pagando as suas responsabilidades, quem está pagando os seus deveres, que são inerentes à propriedade, né? Então, a gente tem o direito de propriedade e os deveres associados a ela. Frequentemente, no Brasil, a elite econômica que detém a maior parte dos imóveis, ela não arca com o ônus que é cabido a elas. Então, a gente pode fazer, sim, essa reequação, mas, novamente, depende de vontade política e depende de um processo de redistribuição de renda que ainda é muito precário no Brasil, ainda é muito incipiente no Brasil. Só mais um exemplo que eu gostaria de citar, que
companheiro falou numa outra live, ele citava o caso de um prédio construído do zero, com linha do Minha Casa Minha Vida Entidades em São Bernardo, se eu não me engano. E a construtora, para quem eles ofereceram, ele contou essa história, eles mostraram a planta que eles queriam, era 54 metros quadrados, com varanda, a unidade, né, de cada apartamento dentro desse prédio. E a construtora olhou e falou, não, isso é impraticável, isso é irreal, isso não está de acordo com o mercado. Só que aí esse movimento de moradia falou, não, a gente tem o dinheiro, a gente está pagando para você construir isso, porque isso é o que é digno, né? E é uma metragem, só para referência, maior do que a média dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que a classe média hoje paga, né? As pessoas pagam hoje aqui em Indaiatuba 250 mil reais, mais os juros do financiamento, para uma unidade de 39 metros quadrados, 2 quartos, sem varanda. Então, essa história exemplifica para a gente como o mercado imobiliário, ele não supre as necessidades das pessoas, ele quer oferecer um produto que gere lucro. Então, e volta para a arquitetura, né? A gente tem que pensar em qual é a casa que as pessoas precisam para viver, não a casa que dá para comprar, né? E rearticular essas margens de lucro, a especulação imobiliária como um todo. A gente tem que atribuir à terra o valor que ela tem, não como mercadoria, mas como um suporte para a vida e para os direitos, não só dos trabalhadores, mas de todos os cidadãos, né? E não importa a faixa de renda, eu acho que morar é um direito, e a própria Europa se recuperou da Segunda Guerra Mundial, primeiro com moradia, né? Foi a base para todos os outros programas sociais que vieram depois e construíram o Estado de Bem-Estar Social Europeu, que é tão admirado por uma parcela tão grande da população brasileira hoje. Então a gente conhece uma experiência, a gente sabe o que é necessário fazer, a gente só precisa novamente de vontade política e iniciativa para fazer acontecer isso. Eu passo a palavra para vocês de novo. Bem, isso mesmo. Alberto, Marcos, vocês têm algum comentário? Eu tenho. Você quer falar, Marcos? Pode falar, Alberto. Qualquer coisa ele fala depois. Legal. Então, eu gostaria de canalizar um pouco a minha fala em três pontos. Tenho como contribuir um pouquinho. Então, eu gostaria de fazer uma... Está dando, pessoal? Está ouvindo bem? Tudo bem? Sim. Estamos sim, Alberto. Continua. Tá. Então, eu gostaria de levantar sobre essa questão 3 pontos, né? Um ponto seria a questão do plano diretor, dentro do processo urbanístico, depois a questão do meio ambiente, e a terceira questão é o dilema entre a ocupação e o humanismo, né? Então, seriam esses 3 pontos. E aí, depois, o Caio coloca para a gente um pouco mais de profundidade, mas são as dúvidas que eu tenho, né? Sobre a questão do plano diretor, eu vejo um ponto favorável sobre a existência dele e um ponto mais complicado, né? O ponto favorável é que ele dá um delineamento de médio e até um pouco longo prazo para o desenvolvimento da cidade, né? Então, isso não que evite, mas limita um pouco aquele papel do prefeito dele desconsiderar tudo que foi feito anteriormente ou então maquiar para dizer que tudo foi ele que fez, né? Então, o plano diretor eu acho que é interessante nesse sentido, porque pelo menos numa certa linha resguarda isso daí. Embora a gente veja que inúmeras vezes, em muitas cidades, geralmente por esse plano diretor trazer um benefício de longa data, o último prefeito fatura tudo em cima, dizendo que praticamente foi tudo ele quem fez, né? Então, tem essa parte boa dele garantir uma longevidade, mas também tem os seus prejuízos. Por outro lado, eu vejo a questão do plano diretor assim um pouco complicado quando as prefeituras, né, as gestões públicas, começam a fazer a separação de bairros, né? Então, você tem o bairro da classe A, o bairro da classe B, o bairro da classe C, e como foi colocado, geralmente, as classes menos favorecidas são colocadas na parte dos limítrofes da cidade, né? A dificuldade para ter acesso ao centro é maior,
Mas o mais complicado são as decorrências desse tipo de separação. Porque a partir do momento que você separa em bairro pobre e bairro rico, certo? Você começa a dirigir geralmente a sua atenção, a sua gestão, com mais, assim, possibilidades de acessibilidade, de capricho, de atenção, aonde o rendimento maior vem da classe A, em detrimento de uma atenção maior para a classe menos favorecida. E, inclusive, a gente enxerga um pouco nessa divisão um problema em que essa distribuição para as classes menos favorecidas, elas são feitas mais como um mecanismo de industrialização da ocupação da área. Quer dizer, ali vai ser o bairro para fazer as casas conjuntas de um processo decorrente de um financiamento. Bom, o que acontece, então? A escola, ali, ao selecionar os professores, será que ela tem a mesma atenção de distribuir os professores em outro bairro? Eu não sei, né? A questão do abastecimento, a questão de cuidar das praças públicas em determinados locais, a atenção é a mesma quando você tem a separação, né? Então, eu vejo nessa questão de divisão da distribuição, da ocupação do solo, o início de uma separação das classes sociais. Olha, você vai ficar aqui e vai ter isso. Você vai ficar aqui e esse pessoal vai ter um processo reivindicatório de maior instigação. A atenção passa a ser diferenciada na questão de segurança, na questão de tipos de mercados que vão se aproximando em termos de interesse, né? Então, só para não me alongar, né, porque é o Caio quem vai dizer isso, eu vejo o plano diretor sobre esses dois aspectos. A tradução de uma linhagem que contempla um planejamento de médio até longo prazo e a questão da ocupação da terra, dividindo as classes sociais. Isso seria em relação ao plano diretor, né? Em relação ao meio ambiente, conforme a cidade vai colocando a expansão em detrimento à densidade, é claro que o pessoal vai falando, não, mas nós estamos separando aqui a área, que é uma área de preservação, mas a área de preservação, ela tem animais, ela tem nascentes. A partir do momento que ela fica cercada, certo? Os animais, quando saem dali, são atropelados no asfalto, né? A água, via de regra, quando o pessoal passa por lá, joga detritos. Eu vejo em alguns locais que eu passo a pé, certo? É a área preservada, mas ela não é cuidada, né? Ela é preservada porque não pode cortar, mas você vê papéis, você vê coisas jogadas ali. Então, na verdade, a gente vê uma área preservada, mas que não é cuidada. E, em detrimento disso, a gente começa a ver o sufocamento do meio ambiente, né? A cidade vai expandindo, certo? O meio ambiente vai sendo cercado, e isso, indiretamente, a médio e longo prazo, é uma forma de você decretar a morte do meio ambiente, embora com a sua preservação, né? E a terceira questão, né? Depois o Caio vai aprofundar esses pontos, as barbáries que eu vejo em relação à ocupação de espaço e a forma de desocupação. Outro dia, assistindo um programa na televisão, um grupo de famílias, não pequeno, não numeroso, ocupou debaixo de uma ponte na Imigrantes, certo? Alguns locais construíram os seus espaços, seus barracos, vamos assim dizer, né? E, embora ali o pessoal deu um prazo de 1 ou 2 dias, o pessoal não sabe onde ir, né? Não é que não sabe, não tem aonde ir, não tem o dinheiro para onde ir, né? E a gente vê a decisão judiciária dando esse prazo curto, sem alternativa e intervenção do governo, certo? Para ajudar esse pessoal que não tem outra alternativa senão ficar lá, e vencendo o prazo curto, o pessoal aparece com máquinas, derrubando não só os barracos, mas também aquilo que eles têm, certo? Guarda-roupas, roupas de criança, até cadernos das crianças de escola ficam amontoados,
no meio das tábuas, no meio das telhas, certo? E as pessoas mal saem com um saco de roupa nas mãos, sem orientação, então indo pedir para morar ou para dormir em algum lugar, né? Então, são esses 3 pontos que o Caio aí, se ele achar interessante, né, sobre o plano diretor, questão do meio ambiente e a questão humanística da desocupação versus a ocupação do espaço, esses 3 pontos que me afligem bastante, né, e alguns deles cabem exatamente para a nossa cidade, tal qual a questão do meio ambiente e a questão da fatura do plano diretor, e vários gestores fizeram, né? E também essa separação social, fazendo bairros de pobres e bairros de ricos. Então, é um pouco por aí. Alberto, muito pertinente as suas observações, em várias escalas, né, do micro até o macro, passando pela dimensão humana da coisa, inclusive também a parte legal, né, olhando o plano diretor. O Estatuto da Cidade, em 2001, ele conseguiu esse grande avanço, que é a implantação do plano diretor, e isso que você falou também é muito interessante. O plano diretor, como ele tem vencimento de 10 em 10 anos, ele não coincide com transição de mandatos de prefeito, e por ser um prazo superior ao mandato de 1 ou 2 seguidos, né, que seria uma reeleição, ele acaba se tornando uma política de Estado e não de governo. Isso é muito interessante, essa é uma das maiores conquistas do Estatuto da Cidade, como você bem pontuou. Em relação à segregação espacial, essa é uma coisa que eu critico muito, especialmente nas cidades médias paulistas e, naturalmente, na nossa própria cidade, né? Nas 2 últimas décadas, foi uma quantidade brutal de condomínios fechados. E se você for olhar um mapa de expansão urbana, praticamente tudo que foi construído do fim dos anos 90 para cá foi condomínio fechado. A cidade só cresceu para isso, praticamente. E é uma coisa que eu gosto de pontuar também, se você olhar no mapa, um mapa de satélite, você vai ver claramente o que é o centro de Indaiatuba, bem conjuntado assim com a Morada do Sol, muito próximos, muito coesos. E principalmente, você olhando no mapa, você vê a quantidade de telhadinhos, né? A densidade urbana. Você vê o tanto de casas que tem lado a lado. Olhando ao sul, você vê o distrito industrial, os galpões, né? E olhando ao norte desse centro consolidado, em conjunto com a Morada do Sol, você vê uma mancha muito fragmentada de condomínios. Fazendo esse olhar simples sobre essa imagem de satélite, você deduz o quanto a cidade arrecada em IPTU. O IPTU é sobre a área construída, não é sobre a área do terreno. A arrecadação de IPTU na Morada do Sol e no centro, ela é muito positiva, muito superavitária em relação ao que se gasta em infraestrutura para manter esses lugares. Sistema viário, água, esgoto, pelo SAI, que é público também aqui na nossa cidade, por enquanto. Olhando para a zona mais abaixo, no distrito industrial, você sabe que existe uma arrecadação muito forte de impostos municipais e estaduais sobre o produto industrializado de alto valor agregado que é produzido ali. Então, a arrecadação também é superavitária. Agora, se você for mais para a Zona Norte e ver essa mancha fragmentada de condomínios fechados, você começa a ver problemas da cidade ali. O primeiro deles é a segregação espacial, né? Hoje, no mundo, o país que mais tem condomínios fechados, depois do Brasil, é nenhum outro que a África do Sul. E a gente sabe o que aconteceu na África do Sul para ser uma sociedade segregada, apartada, até hoje. Então, os descendentes de Boeres, né, os brancos sul-africanos, os africanos, eles moram frequentemente em condomínios fechados. A alegação para isso é a violência urbana, que também é um problema gigante na África do Sul. E a gente conhece as origens da violência urbana na África do Sul, como a gente conhece as origens da violência urbana no Brasil. Ela vem da desigualdade. Elas são intimamente ligadas. E a segurança privada também é um mercado gigante na África do Sul, como é no Brasil, né? A gente tem empresas de segurança privada surgindo como barbearias aqui na cidade, por exemplo. Isso é uma reação do mercado a uma demanda que existe. Só que
eu pessoalmente acredito, e qualquer pessoa que estuda a produção do espaço urbano também sabe, que a resposta não é você oferecer segurança através de muros e segregação espacial para quem pode pagar. O problema da segurança urbana no Brasil, da segurança pública, ele tem que ser resolvido de baixo para cima com a participação de todos, e principalmente com distribuição de renda. Você não consegue construir uma sociedade em que existe uma concentração de renda brutal e essa sociedade é segura sem haver um processo brutal de violência institucional para segurar isso, né? Então, novamente, a segregação espacial nos condomínios fechados, ela tem um outro problema. Isso torna todo o deslocamento entre um ponto e outro da cidade muito maior. Então, você gasta mais gasolina para ir de carro de um ponto a outro, porque você não consegue atravessar um condomínio fechado, você tem que contornar necessariamente por fora. E a adutora de água, o coletor de esgoto também faz esse caminho mais tortuoso. Você gasta mais em deslocamentos, você gasta mais em infraestrutura e você encarece o custo de vida na cidade. Você perde eficiência na vida na cidade. Então, tem uma jornalista nos anos 60 nos Estados Unidos chamada Jane Jacobs, que escreveu um livro chamado Vida e Morte de Grandes Cidades Americanas. E ela, apesar de não ser urbanista, ela fez uma leitura que é obrigatória até hoje em qualquer faculdade de arquitetura e urbanismo, nesse livro Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas. E ela conceituou que as cidades mais prósperas, as cidades com os melhores índices de segurança, as cidades com mais qualidade de vida nos Estados Unidos, eram aquelas mais densas, em que mais pessoas moravam juntas, então verticalizadas, com usos múltiplos do espaço, comércio, moradia, uso institucional, todos acontecendo, cultural, todos acontecendo muito próximo, em diversos horários do dia, no mesmo espaço. Ela opõe a cidade de Nova York, principalmente no distrito de Manhattan, que é onde tem muita verticalização, e as quadras são pequenas, portanto é uma distância mais caminhável para você viver a cidade, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ela contrapõe isso aos subúrbios americanos, que são vastas extensões de casas todas iguaizinhas, que são segregadas da cidade, do downtown, né, do centro das cidades americanas, pela distância que eles estão, e também, às vezes, mas não sempre, o que eles chamam de gated communities, comunidades com portão, comunidades fechadas. Os subúrbios, eles surgiram nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial também, e eles são o oposto do que aconteceu nas cidades europeias. Nos Estados Unidos, eles espraiaram, e nas cidades europeias, eles reconstruíram em formato compacto de cidade. E você pode ver hoje o resultado disso. Nos Estados Unidos, a vida nos subúrbios, ela é monótona, ela é difícil, você não consegue fazer nada sem um carro, né? E essa é uma crítica que os americanos fazem às próprias cidades. Não só os urbanistas, mas os cidadãos que vivem e consomem esses espaços. Ao passo que na Europa, a gente tem uma densidade muito maior e muito mais vida acontecendo. Você tem como destino turístico muitas cidades da Europa e você passa por esses projetos de moradia, inclusive alguns deles são também ícones da arquitetura, principalmente na França. E é o modelo de cidade que a gente quer. A gente está repetindo uma experiência que deu errado nos Estados Unidos 70 anos atrás. Será que é o melhor plano que a gente pode ter na cidade? Eu acredito que não, né? A história demonstra que não. E, mais uma vez, em relação ao plano diretor, a existência deles é uma conquista, só que ainda tem muitos avanços dentro do plano diretor com os instrumentos do Estatuto da Cidade que a gente tem que conquistar ainda. A gente tem que fazer valer em lei municipal todos esses instrumentos, né? Trazer as EIs, zonas de habitação especial, zonas de especial interesse social, para mais perto do centro da cidade, estabelecer as alíquotas de IPTU progressivo, estabelecer o direito de preempção dentro do plano estratégico, a transferência do direito de construir, que é um novo mercado imobiliário que você pode fazer para gente que não está construindo, para vender esse direito de construir para outros proprietários fazerem verticalização na cidade. Então, são dinâmicas econômicas muito mais eficientes, é um novo jeito de ganhar dinheiro para os proprietários de terra que é menos nocivo para a sociedade que a gente vive. Então, isso tem que ser implantado ainda nos planos diretores. A segregação espacial, o próximo tópico é meio ambiente, né? Eu penso assim, Indaiatuba é um pouco privilegiada nesse sentido, porque a gente tem o parque ecológico, mas em oposição a isso, dá para dizer também
claramente que tem muito eucalipto lá e muito efeito paisagístico e menos vegetação de Mata Atlântica do que seria o ideal para ser considerado um corredor ecológico, um vetor importante da vida na cidade, da vida ecológica dentro da cidade. O que o Alberto pontuou também, o Código Florestal determina que você separe algumas áreas verdes, né? Se você tem uma nascente ou um córrego, você tem que determinar uma distância para você separar aquilo para ser uma área verde. Numa cidade que tem muitos condomínios fechados, você acaba segregando áreas verdes entre si, o que é absolutamente ineficiente do ponto de vista de um pássaro ou de um mamífero silvestre, né? Eles têm a vida deles prejudicada imensamente pela expansão urbana desordenada, mesmo que tenha um marco legal que regule e separe uma área especialmente para ser área verde. A gente tem uma oportunidade de ouro de não repetir esse processo de segregação de áreas verdes e de efeito plástico ao invés de natural, como ocorre no Parque Ecológico. Ao norte do Parque Ecológico, paralelo a ele, corre o Córrego do Buru. São 2 rios que correm lado a lado na cidade, e o Córrego do Buru, na nascente dele e perto do fim dele, já começou a ter uma ocupação também absolutamente fragmentada, só que dá tempo da gente fazer um projeto urbano do eixo viário que contorne esse córrego, preservando essa área no meio dele. E é Mata Atlântica dentro do perímetro urbano, então é fundamental que a gente preserve isso, né? O adensamento urbano nas cidades médias daqui do interior de São Paulo, ele fosse feito numa gestão intermetropolitana, um planejamento de longo prazo, novamente também, entre vários entes públicos, tanto Estado quanto várias prefeituras, como consórcios de bacias, a gente conseguiria fazer um sistema interligado de áreas naturais preservadas para, inclusive, grandes predadores, como a onça parda, que apareceu no Parque do Mirim semanas atrás. Não é coincidência que esse predador tenha aparecido, né? A gente está ocupando o espaço de vida dele natural com a expansão urbana. E a gente destrói a natureza, faz uma lógica econômica ineficiente com isso e, sabe, não contribui para o progresso da nossa sociedade, né? É um lucro de curto prazo para muito poucas pessoas e um prejuízo distribuído para toda a sociedade, inclusive para a flora e para a fauna. Então tem jeitos mais criativos, tem jeitos mais eficientes da gente produzir as cidades urbanas. Mais uma coisa que eu queria pontuar em relação só à densidade urbana, antes de eu falar do aspecto humano das desapropriações. A gente está no meio de 2 regiões metropolitanas, a de Sorocaba e a de Campinas, né? O adensamento da nossa cidade, ele contribui no longo prazo para que a própria mobilidade urbana e intermetropolitana seja facilitada. Se Campinas receber um projeto de transporte de massa ferroviário, tanto em relação ao metrô no centro da cidade, quanto a trens suburbanos para Campinas, de Campinas para Paulínia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Gaiatuba, Montemor, Hortolândia, e Sorocaba também implantar um sistema desses, metrô em Sorocaba e trens metropolitanos para Votorantim, Alumínio, as cidades da região metropolitana de Sorocaba, Indaiatuba estando no meio dessas 2 metrópoles e também próximo a São Paulo, a gente só vai ter condições urbanísticas de aproveitar essa infraestrutura com um trem regional se a gente tiver densidade urbana. Do contrário, esse trem vai passar ao largo da cidade e a gente vai ter que fazer um outro processo de fragmentação e expansão urbana para aproveitar uma infraestrutura, ao invés de ter um berço para receber essa infraestrutura. O governador João Dória está estudando algumas coisas nesse sentido, por mais lento que seja, é algo que a gente tem que estar preparado para receber. E o primeiro passo para isso é o adensamento urbano, isso é definido também no plano diretor. Em relação ao aspecto humanístico e jurídico das desocupações, volta novamente naquilo que eu havia dito sobre criminalização da pobreza. Teve poucas semanas atrás, se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, uma usina de álcool que faliu em Minas Gerais em 1998, e as famílias dos trabalhadores dessa usina de álcool, que não tiveram seus direitos trabalhistas pagos pelo proprietário, ocuparam essa terra devastada, porque o plantio de cana-de-açúcar, ele deteriora o solo muito rapidamente. Eles revitalizaram esse solo, eles cultivaram café de altíssima qualidade, produtos de agricultura familiar durante 20 anos, é mais do que uso capião.
Então, a terra legalmente já era deles. E um juiz decidiu fazer uma desapropriação violenta, uma reintegração de posse com um gás lacrimogêneo, retroescavadeira derrubando a escola que eles haviam construído. Então, essa criminalização da pobreza, ela é ideológica, ela é feita de propósito, desconsiderando direitos humanos, indo contra o que é direito, por, novamente, poucas pessoas, atende a um interesse financeiro de um proprietário. Tinha 400 famílias, se eu não me engano, nessa propriedade. Então, é necessário a gente analisar profundamente o comportamento do judiciário brasileiro, a interpretação que eles fazem das leis que já existem e a produção também de novas leis que contemplem direitos, como o direito à moradia que está na Constituição. Tem tempo demais, né? Já tem 32 anos a Constituição, a gente já era para estar consolidando esses direitos ao invés de discutindo se eles são direitos ou não. Então, sim, a gente tem um longo caminho pela frente, só que, novamente, o primeiro passo para isso acontecer, essa discussão está acontecendo entre a gente. Se a gente conseguir espalhar essas ideias para mais pessoas, para as pessoas se conscientizarem dos seus direitos, principalmente o que é direito e o que é ideologia, essa separação tem que ser muito clara, né? Principalmente para que haja segurança jurídica no nosso país, que também, nesse aspecto, está bastante conturbado. Eu acho que eu consegui contemplar tudo que você tinha perguntado, Alberto. Cadê? Sim. Cara, tava com o carro. Ulisses, você gostaria de perguntar alguma coisa? Não, Marcos, você quer fazer a sua pergunta agora? Se o telefone. O Marcos, eu acho que ele tá travado. Se a internet do Marcos. Voltou. Deu uma piscada. Não, daqui 10 minutos ele responde. Marcos, faz essa pergunta. Faço sim. Tá me ouvindo aí bem, vocês? Estamos. Então, eu preparei aqui alguma questão. Estão me ouvindo bem aí? Oi. Plano plurianual. Eu também sou formado em administração. No início aí fez a apresentação, eu tive um problema com o microfone. E, na verdade, aí do município, o qual passa pela aprovação aí da Câmara Municipal. Administração de Empresas e o MBA em Administração Pública, eu tive a oportunidade de estudar um objeto aí da gente fazer um pouquinho das falas é sobre que é a lei, né, do que vai ser previsto ser arrecadado pelo município naquele, né? E Marcos, eu queria que você Marcos, tá comentasse um muito pouquinho ruim da sua importância voz. da Lei 8666, que é Tá muito ruim sua fala. Repete, faz a sua pergunta direto, assim, para ver se a gente ouve. Tá muito ruim a internet. Bom, pelo visto, ele quer que faça um comentário aí sobre a Lei 8666. A internet dele realmente está muito ruim. Não sei se você conhece essa lei, Caio. Eu sinceramente não sei qual é. Gente, eu acho que o Marcos falou alguma coisa sobre plano plurianual, né? Eu confesso que essa lei especificamente eu não conheço, mas eu imagino que o plano plurianual se refira a um conjunto de metas econômicas estabelecido pela cidade que esteja em consonância com aquilo que o Alberto falou também, de fazer políticas de Estado e não de governo.
plano plurianual, ele também tem que ser feito, assim como a lei orçamentária do município, com participação popular, né? Eu acho que quando você tira o interesse econômico de empresas e passa a ter participação do grosso da sociedade na discussão de todas as leis que são feitas, isso vale para o plano diretor, para o plano plurianual, para os planos de educação, para os planos de saneamento, que são feitos no município também. Com participação popular, você sempre, fatalmente, vai fazer uma dinâmica econômica mais eficiente, uma cidade que funciona de maneira mais eficiente também. Por que eu digo isso? Porque se você faz concentração de renda, se você faz um grupo pequeno de proprietários ou de empresários ter o seu interesse atendido em detrimento do resto da sociedade, você agrava os problemas de sempre da sociedade brasileira, tanto em segurança pública, quanto em educação, quanto em mobilidade urbana, saúde. Todos eles são frutos diretos da concentração de renda. Então, ao fazer, não necessariamente distribuição de renda em nível municipal, mas ao não fazer uma concentração tão brutal de rendas, um atendimento tão singular de interesse de poucas pessoas, você dinamiza a economia na medida que as pessoas passam a ter mais autonomia e mais, novamente, dinâmica, mais chances de resolver os seus problemas. Elas passam a depender menos de solidariedade de ONGs, ou de indivíduos, ou da ajuda do Estado, a partir do momento que você dinamiza a economia com participação popular. Então, eu acho que essa é a chave, mais ou menos, para tudo que a gente for fazer. Quanto mais participação popular, quanto mais você ouve as demandas das pessoas, mais eficiente se torna a sociedade e mais dinâmica se torna a economia. Então, como motor de crescimento econômico, eu acho que a distribuição de renda, ou o fim da concentração de renda, é o que seria a solução para basicamente todos os nossos problemas. Faz sentido para vocês? Você sabe, Caio, que na economia tem um negócio que chama efeito multiplicador, e é basicamente isso que você falou. Né, quanto mais tem algumas coisas, né? Se uma pessoa ganha 10 reais, tem gente que tem mais propensão a gastar esses 10 reais, ou a maior parte desses 10 reais, e tem gente que tem menos. Normalmente isso varia de acordo com a renda que essa pessoa tem. Então, se é uma pessoa rica, ela tem maior propensão a poupar esse valor, esses 10 reais. Quanto mais pobre, maior é a propensão de gastar. Então, isso aí faz girar a economia. Por exemplo, a gente fez uma conversa sobre a questão da cultura, e, por exemplo, na cultura, cada R$1 que você gasta, ou que o poder público gasta, né, investe em cultura, ele retorna como tributo R$1,40. Então, é o efeito multiplicador desse gasto. E é basicamente isso. E você falando, né, em todas as suas falas, a gente vê o quanto é importante a questão do custo do investimento, né? E quanto à urbanização e o adensamento da cidade facilitaria. Então, quando a gente manda, por exemplo, um caminhão lá para coletar dejetos lá no Campo Bonito, ele acaba saindo mais caro. Quando a gente manda o ônibus para lá, acaba saindo mais caro. E os passageiros são menos. Então, eles vêm com todo aquele papo, né, que o serviço público, ele é caro, ineficiente, ele não tem essa questão de... você tem que tentar tirar o dinheiro do governo, porque tributo é gasto, não é investimento. Então, é bem isso que você falou. E quando a gente fala de uma questão mais, pensando no urbanismo em si, a gente vê de uma problematização desse adensamento, é que eles, no urbanismo, chama de NIMBY, né, que not in my backyard, né, que é não no meu quintal. E aí, assim, alguns falam sobre a questão do adensamento, só que fala assim, olha, no bairro Pau Preto, por exemplo, que é um bairro que tem poucos prédios e é no centro,
Eu falar, olha, aqui é legal a gente manter esse nível de uma residência média aqui, não vamos construir muitos prédios. Então, depois, se você puder comentar um pouquinho sobre a dificuldade desse item, né? E eu gostei muito que você falou sobre a criminalização da pobreza, porque é realmente isso, né? A gente viu enquanto os diversos partidos concorreram para a presidência, alguns propuseram, né, a questão do uso da propriedade vazia, né? A questão do uso da propriedade improdutiva, né, socialmente. E a gente viu que esse debate é muito focado basicamente pelas... Na verdade, ele é muito defendido por umas pessoas que às vezes nem pagam aluguel, né, e ainda assim defendem esse uso dos grandes latifundiários que acabam usando a especulação imobiliária, como você contou aí no caso da residência do Pau Preto, que ficou 10 anos desocupada, só esperando algum prédio pedir, alguma construtora querer comprar, para tentar trazer. Quando a gente fala com relação aos desenvolvimentos relacionados ao meio ambiente, né, o urbanismo versus meio ambiente, é muito sério o que a gente vê, por exemplo, no Parque Ecológico, porque o Parque Ecológico é considerado como um EPA, não é? Ele é uma área de proteção ambiental. Por isso que eu digo que o Parque Ecológico é uma coisa boa, né? E não deveria haver construções ao redor, né? Não, com algumas exceções, elas podem existir. De acordo com o Código Florestal, você pode ter equipamentos públicos, de utilidade pública, dentro dessa área de proteção ambiental. Por isso que lá tem teatros, tem escolas, tem centros cívicos, né? Isso, de fato, é importante. O impacto dessas obras ele é relativamente limitado, mas o mais grave do aspecto ambiental do Parque Ecológico é não ter vegetação nativa plantada em uma escala, um volume bastante grande, né? Mas é um parque ecológico praticamente de grama, né? Sim. Isso. É um gramado. Muito bonito grama. É um gramado muito bonito, mas é um gramado, não passa disso. E aí também eu gostaria de, se você pudesse comentar um pouquinho, porque assim, a gente fala sobre IPTU progressivo, mas o IPTU progressivo, ele não é a única coisa que deve ser discutida enquanto urbanismo, né? Porque, assim, ele não é a única forma de tributação, porque existem algumas outras formas, que é quando a gente não tributa a construção em si e tributa o uso do terreno, né? Que é interessante, porque daí você tenta maximizar a utilização desse terreno. Ou a gente tem também uma questão do uso dos terrenos. Quando você estava falando lá atrás sobre, né, que quem ganha no final tem a construtora, o dono do terreno e o dono dos terrenos intermediários, né, naquela faixa entre o meio que começou a passar a infraestrutura. Quando você altera o estilo de cobrança de tributação para você cobrar pelo terreno não só construído, mas pelo uso da propriedade, você acha que a gente conseguiria ter uma maior eficiência nas nossas cobranças? E é isso. Acabei. Tem mais coisa para falar, mas é interessante você falar. Obrigado. Vamos lá, é bastante coisa. Vamos começar sobre essa política fiscal, né? No Brasil hoje, se você tentar, através do debate público, inserir qualquer taxação, as pessoas agem como se você tivesse falado um palavrão ou alguma heresia, né? Por mais que isso tenha retorno para o público e por mais que isso eventualmente acabe sendo vantagem até para quem é tributado no longo prazo. Eu penso que um meio interessante de fazer isso é através de isenções fiscais. Isenções fiscais soam bem no debate público e elas podem ter um impacto muito, muito grande para adensamento da cidade e para a vida na cidade como um todo, citando novamente Jane Jacobs. Você tinha comentado que o Pau Preto tinha poucos prédios.
Bom, eu moro aqui faz todo o tempo que eu estou em Indaiatuba, faz 20 e poucos anos, então eu vi o processo de verticalização do Jardim Pau Preto, o que na verdade é até um pouco engraçado, porque Pau Preto para mim é tudo que está para baixo da igreja matriz, né? Mas tem algumas divisões que as pessoas usam, que nem Vila Esfer, Vila Nossa Senhora da Candelária, Jardim Pompeia, que para mim é tudo Pau Preto. Então, principalmente na orla do Parque Ecológico e no eixo da matriz, tanto na Pedro Gonçalves quanto na Padre Vicente Riso, que desce, tem havido uma verticalização bastante pujante nos últimos 20 anos. E, em comum, esses empreendimentos verticais todos têm o fato deles matarem um pedaço da cidade. Sempre que um prédio é erigido, o térreo dele acaba sendo só muros e garagens. E não é a melhor forma de verticalizar e adensar uma cidade. Eu penso que se o poder público desse isenções fiscais, poderosas mesmo, isenções fiscais pesadas, coisa de zerar ou imposto negativo, sabe, até um incentivo fiscal para incorporadores e construtores que fizessem o térreo de todos os prédios ser comercial, a gente teria muito mais vida na cidade, em primeiro lugar, porque você teria mais caminhabilidade, você teria mais coisas para ver conforme você anda pelo Pau Preto. Hoje em dia, principalmente em volta do supermercado Sonda, são vários prédios e são quadras e quadras que você anda e não tem absolutamente nada, só muros, de verdade. Então, se o poder público desse essas isenções, esses incentivos para as construtoras, com isenção de IPTU, vamos supor, por 20, 10 anos, o estímulo ao adensamento seria bastante grande, e eu penso que uma contrapartida interessante para essa isenção seria que a prefeitura fosse dona de parte ou da totalidade desses imóveis do térreo, e aí tem um chaveamento muito interessante que a gente pode fazer. Tendo esse excesso de imóveis comerciais, e a prefeitura controlando a maior parte deles, através de subsídios nos aluguéis, como é feito no Ponto Azul para pequenos empreendedores, a prefeitura poderia atingir frontalmente o problema do desemprego na cidade, fomentar o empreendedorismo, principalmente de pessoas mais vulneráveis, com qualificação e esse subsídio no aluguel. E por ter essa grande oferta de imóveis subsidiados, a gente quebra uma das pernas da especulação imobiliária, que é os imóveis no centro, também comerciais, inflacionarem o próprio valor baseado na expansão urbana cada vez mais fragmentada. A lógica por trás disso é, se tem moradia no Campo Bonito, se tem comércio no Campo Bonito que é tão longe, um pedaço de imóvel comercial no centro vai estar muito mais valorizado pela localização dele. Então, quanto mais a cidade se expande, mais ela encarece. Se a gente fizer esse adensamento com subsídios por parte do governo municipal, a gente consegue jogar esse preço para baixo através dessas isenções da prefeitura, dos imóveis que ela adquiriu no térreo dos prédios, fazendo um reequilíbrio do valor do imóvel na cidade. A prefeitura ela tem a prerrogativa de agir dessa maneira e, novamente, é questão de vontade política para que ela faça. Então, a gente pode construir uma cidade mais densa e mais diversa se a gente ligar esses pequenos chaveamentos e perceba que a gente nem atacou de frente o capital. Os donos de construtora continuam construindo e eles, inclusive, são incentivados a isso. A função do poder público é nortear esse processo para que ele ocorra da maneira mais eficiente possível para a cidade. E, novamente, cuidando das pessoas enquanto ela faz esse processo. Eu acho que o Ulisses tinha pontuado mais alguma coisa. Você pode só refrescar para mim, Ulisses? Do NIMBY. O Not in My Backyard? Então, a gente fazendo esse adensamento, essa conjunção de pessoas de diferentes classes sociais e diferentes usos, a gente enfrenta esse problema, novamente, dentro do zoneamento. A prefeitura determina essa imersão da sociedade em si mesma. A prefeitura determina, e o debate público da população junto à Câmara dos Vereadores também contribui nesse sentido, para que não exista um backyard, um quintal de uma pessoa, né? A gente pode fazer essas políticas dentro de uma Indaiatuba para todos. Essa que é a lógica. Se a gente debater, se a gente expuser e demonstrar como isso melhora a dinâmica econômica para todos, do mais vulnerável que vai ter um subsídio para ter o próprio negócio, até
o milionário dono da construtora que vai ter incentivos fiscais para construir e lucrar cada vez mais, mas dentro de um sistema em que a desigualdade econômica não é tão escandalosa, tão imoralmente nociva para a sociedade, a gente consegue fazer o bem comum para todos, sem demagogia, sem falsas utopias e sem essa concentração de renda criminosa que tem marcado a história do Brasil e a produção das cidades brasileiras por tanto tempo. Eu acho que chega uma hora que já chega, né? Vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. Mas acho que tinha mais coisas que você tinha pontuado também. Eu acabei me perdendo. Por favor, repita para mim. Não, tranquilo. Vamos tocando. O Anderson tinha mais uma pergunta e depois a gente também já encerra, já está dando 1h10 de conversa. Anderson, por favor. Na verdade, cara, eu vejo o Caio falando e assim, eu começo a visualizar o quão seria diferente em Indaiatuba com as coisas que ele disse, porque primeiro que a economia financeira desses empreendimentos seria monstruosa, porque em vez de você construir um bairro novo, eu fui no Campo Bonito algumas vezes, eu vi alguns prédios, imagina aqueles prédios pulverizados entre o Parque Ecológico, um pouco ali no centro, né? Ali perto do Jardim Pau Preto, depois da Candelária ali para cima, pulverizado, um prédio aqui, outro lá, 4, 5, 6 ruas depois. Quer dizer, você não tem que fazer quase que mudança nenhuma de infraestrutura, você não precisa fazer quase que mudança nenhuma de deslocamento de segurança pública, as pessoas vão estar perto das igrejas que já estão construídas, perto das escolas que já estão construídas, a rua já está lá, quer dizer, cara, seria fantástico o cofre do município. E aí isso me entristece porque o que parece é que a construção de um bairro como o Campo Bonito, que todo mundo pinta, que foi algo importante para a população, me parece mais um enriquecimento de pequenas pessoas, poucas pessoas, né? Vamos fazer isso porque tem que fazer, alguém mandou, mas vamos fazer desta forma porque aqui eu concentro renda no meu bolso e a gente dá aquela maquiada bonita, fica bem com todo mundo, fica bem com quem precisava da casa e fica bem com o cara que precisa do capital. Quer dizer, cara, você vê terrenos vazios dentro de Indaiatuba, e às vezes com um posto de gasolina falido dentro, ou sem o posto de gasolina, que ele daria um prédio, facilmente abrigaria 30, 40 famílias, que seria muito bom para a família, seria bom para o comércio local, em torno daquele prédio, porque você tem pessoas comprando ali perto. Ali em frente ao Paulistão, por exemplo, tem um posto de gasolina que faliu ali. Ali dali um belo de um prédio, e o dono do mercado ia sorrir à toa, porque teria ali um monte de gente fixa. Porque ninguém vai sair, atravessar a cidade se tem um supermercado na porta de casa. Quer dizer, então, eu fico pensando que não é só vontade política que falta, é picaretagem, na cara dura. Porque não é possível que só o Caio saiba disso. Não é possível que o Caio seja um cara iluminado e só ele sabe disso. Eu não sou da área... Eu não sou especial de jeito nenhum. E ele abriu meus olhos aqui de uma forma fantástica. Agora, eu tenho certeza que os prefeitos sabem disso, que os governadores sabem disso, né? Que os engenheiros, os técnicos em urbanismo sabem disso. Mas é ruim porque a gente não... Como a gente não expõe isso para a população não sabe que isso é possível. E eu me coloco nessa parcela da população. Os próprios direitos. Sim. E não só os próprios direitos, mas o que é possível ser feito. Eu cansei de ouvir lá na Morada do Sol, porque eu sou nascido e criado na Morada do Sol, que não podia ter prédios na Morada do Sol. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que eu falo sempre. A planta da Morada do Sol, das quadras, ela é idêntica à planta de Manhattan. A Morada do Sol precisa ser verticalizada para ontem, para produzir moradia social, para dinamizar a economia, para ter mais negócios. E resolveria os problemas de uma maneira muito fácil, porque, gente, não é possível. Morada do Sol é o coração de Indaiatuba, né? E o Campo Bonito não precisava de existir. Não. Se a gente for contabilizar
E quando eu falo vazios urbanos, eu me refiro mais do que a terrenos vazios, mas são extensões realmente vastas de terra. Eu falo isso com bastante legitimidade, porque eu não sei quem são os proprietários, mas se a gente pegar aquele grande vazio atrás da FIEC, se a gente pegar atrás do João Pioli, na Manuel Ruz Pérez, tem um vazio maior do que várias quadras ali também. No meio da Morada do Sol tem outro. E são grandes terrenos que ficam vazios. Na Marginal do Parque tem também terrenos que cabem, além de vários prédios, também, novamente, com térreo comercial para dinamizar a economia, cabem quadras e quadras de cidade. A cidade não precisaria ter se expandido e se fragmentado, ela poderia ter se concentrado, se adensado, e a dinâmica econômica de uma cidade com essas características que a gente está descrevendo seria infinitamente superior. Os donos de terra, eles teriam outras fontes de ganho do que simplesmente esperar um terreno, um grande vazio urbano, valorizar para vender depois. As pessoas teriam mais casa, e aquele efeito multiplicador que o Ulisses falou se aplica exatamente a isso. Quando a pessoa tem casa, quando você faz moradia social em larga escala, você libera, percebam, um contingente do orçamento familiar para ser injetado diretamente na economia local. Então, aqui em Indaiatuba, você dificilmente acha uma casa por menos de R$1.000. Então, tipo, R$1.000 por família todo mês, girando a economia de Indaiatuba. Gente, isso tem um efeito brutal sobre o consumo. Sim. As famílias iam consumir muito mais coisas, melhorando, inclusive, o próprio nível de vida. As famílias iam consumir faculdade. Pensa na qualificação da mão de obra, que indiretamente a produção habitacional gera. Porque aí um pai e uma mãe pode pagar uma faculdade para um filho. Pode pagar e nem precisa pensar em faculdade. Imagine R$1.000 na mão de um pai de família a mais todo mês. Sim. O mercado de alto valor agregado, celulares, computadores, carros, tudo isso ia ser muito mais vendido na cidade, tudo isso paga imposto municipal também. Então a produção habitacional... Deixaria de poucos ganhar o dinheiro para muitos. Sim. O dinheiro circularia melhor, mais fácil. A desconcentração de renda é vantagem até para a elite. Principalmente para a elite, porque a elite consegue expandir o próprio capital através do consumo. Mas eles parecem estar cegos ideologicamente com essa coisa do eu sou melhor do que eles, eu sou diferente deles, eu não posso me misturar com eles. E a própria classe popular também está cega pela ideologia. Você percebe? Ela defende interesses que não são os dela. Não, eu vejo, Caio, como eu falei... liberalismo selvagem, esse liberalismo econômico que é predatório, né? Novamente, no outro paralelo com o que o Ulisses tinha falado, a precarização de serviços públicos para a posterior privatização é um vampiro de dinheiro público. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o pedágio a respeito disso. E o governo entregou uma infraestrutura que levou 50 anos para produzir, pelo DR, pelo DERSA, para a iniciativa privada nos anos 90, e na redação desse contrato, a empresa de concessão do pedágio, ela faz uma fórmula super complexa do que ela espera ganhar, e se essas metas não são atingidas, o governo do estado paga para a concessionária. Ele cede uma infraestrutura e paga para ela operar esse sistema. A mesma coisa vai acontecer com... Está acontecendo, aconteceu agora com a empresa de ônibus. É uma concessão pública, explorada por um monopólio, uma única empresa, e que o governo dá subsídio para essa empresa prestar o serviço que ela já cobra para fazer. Então, é uma coisa absolutamente esquizofrênica, essa lógica de que a prestação de serviços públicos é ineficiente, por isso tem que privatizar. É um ralo sem fim para drenar dinheiro público. Mas eu acho que eu me excedi. Por favor, Anderson, continua. Não, eu só queria concluir, e a gente já passou bastante do nosso tempo habitual, que é de 1 hora, mas eu queria concluir que, assim, eu na posição de espectador aqui, que está mais assistindo do que contribuindo, foi, como eu falei, extremamente esclarecedor. E até as questões de preconceito, porque, assim, como eu fui nascido e criado na Morada do Sol, quando a gente falava no centro que era da Morada do Sol, você via as pessoas torcer o nariz. Como hoje torce quando fala que você mora no Oliveira Camargo, né? Sim. Ou nos bairros mais afastados. E você tendo esse adensamento da forma que você explicou pra gente, que é extremamente possível. Eu imaginei aqui em Indaiatuba de um outro jeito. Você coloca as pessoas juntas e misturadas e esse preconceito ele cai por terra. Porque o ser humano ele não é preconceituoso. Normalmente ele não é.
Ele é preconceituoso com aquilo que ele não conhece, com aquilo que ele não convive, né? Tirando um ou outro maluco, né? Mas normalmente as pessoas elas aprendem a conviver, né? Mas para isso tem que conviver com as pessoas, né? Conviver com o diferente, conviver com aquilo que não é o normal de se ver todos os dias, para que aquilo passe a ser normal. Então eu acho que daria para resolver uma cacetada de problemas que hoje nos toma muito dinheiro, principalmente muito dinheiro, falando de capital liberalismo, aquela coisa toda que é só para enganar e para inglês ver, né? Resolveria um problema financeiro muito sério que nós temos hoje, um problema social, um problema cultural, tudo com soluções simples. Caramba, vai custar metade do preço de construir um prédio no Campo Bonito do que construir no centro da cidade. Porque é só você desapropriar o terreno, e não estou falando de invadir, nem de tomar nada de ninguém. Paga o valor de mercado do terreno. Paga o valor de mercado do terreno. E detalhe, para aquele que não está usando o terreno, o cara está com o terreno parado lá, com um posto de gasolina falido. Você fala pro cara, olha, velho, seu terreno está parado, ele vale aqui 500 mil reais, está aqui seus 500 mil reais, muito obrigado, passar bem, e a gente vai construir um prédio aqui. Quer dizer, não precisa Anderson, roubar nada de ninguém. A gente pegar, comprar pelo valor de mercado, mas vamos ser generosos, entendeu? Dá 50% de ágio, sabe? O terreno vale 500 mil, dá 750 mil para ele, parceladinho em títulos da dívida. Sim, que é um título que rende. Ninguém tá falando de invadir terra de ninguém, porque quando eu vejo... prazo, a pessoa ganha dinheiro que ela não tá ganhando hoje. Exato. Eu vejo esses caras falando, invadir propriedade. Ninguém fala de invadir propriedade, não é invadir. É comprar e pagar por ela. Comprar e pagar. E no final, o cofre público agradece, porque vai sobrar dinheiro. Só queria que vai sobrar e não é pouco. O Ulisses, que é economista, que ele dissesse se está fazendo sentido essa lógica de comprar com o título da dívida pública municipal. Porra, faz sentido sim. Faz todo sentido, né? Faz sentido sim. Assim, é claro que estabelecendo, né? E eu acho que a gente, apesar da taxa de juros hoje estar alta, mas eu acho que isso já fazia sentido há alguns anos já, né? Quando a gente chegou nos patamar lá de 7% da taxa Selic, já fazia sentido. Agora com 2 faz muito mais sentido, é muito importante. E mesmo porque os grandes investidores, eles acabam tendo título de renda fixa, acabam tendo seus títulos de fundo em fundos DIs. Então, assim, no final a gente vai estar remunerando ele e poupando ele da obrigação do IPTU. Alguém falou alguma coisa aí? Eu queria só, antes do Alberto, acho que o Alberto poderia fazer o encerramento, já que o Alberto que propôs esse assunto que foi esclarecedor. Eu só queria fazer mais uma pergunta, né? Não sei se o Caio consegue responder. Caio, de maneira bem breve. Por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro? Rapaz, olha, essa é difícil de responder. Eu poderia indicar 2 ou 3 pessoas que são melhores do que eu para responder. Posso falar o nome? Ou não convém? Manda ver. Tem um camarada lá no Palácio da Alvorada, pergunta para ele, chama Jair. Ai. Pergunta pro Jair que eles conhecem lá. Antes do Alberto, eu já queria fazer aqui o meu agradecimento, Caio. Foi muito boa a nossa conversa aqui. Eu acho que eu falo por nome de todos. Alberto, a palavra é sua, se você quiser fazer mais uma consideração. A gente já está aí com 1h23. Tá no mute. Alberto, seu microfone. Voltei, liberei ele aqui, consegui liberar aqui. Melhorou agora? Sim. Então, antes de fazer a minha pauta final, né, que eu gostaria de colocar, eu gostaria de mencionar 2 elementos. Primeiro elemento, eu acho que o Parque Ecológico é uma referência para a cidade de Indaiatuba, é algo maravilhoso, né? Isso desde a época de 80, e os diversos governos vêm implementando cada vez mais a continuidade e a melhoria do Parque Ecológico. Acho isso muito bacana, é algo que vem de longos anos, né? E
até o momento atual, há que se louvar. Entretanto, acho que, às vezes, a forma de utilização do espaço ela é um pouco inadequada, né? A forma, assim, um pouco desordenada e até um pouco não adequada de utilização é lamentável. Mas eu acho que isso daí, com o tempo, com o processo educativo, vai se afinando. Enfim, o Parque Ecológico é uma referência para a nossa cidade. Em relação à questão da economia imobiliária, eu também acho que é algo importante para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, para todas as cidades, né? Você desprezar os empregos, o que gera a economia imobiliária, não seria algo inteligente. Então, é importante a questão dos negócios, das imobiliárias, tudo isso daí são coisas também que a gente não pode, assim, desconsiderar. Agora, um ponto que eu acho muito interessante para a questão da gestão pública, certo? E isso vale para todas as cidades, né? Inclusive a nossa, é que em muitas das vezes a expansão ela visa, né? Essencialmente o lucro imobiliário e o enriquecimento de grupos, né? Quer dizer, você tem a expansão imobiliária, a expansão da cidade, no fundo, como estratégia de geração de um lucro, certo? Mas o contraponto que é complicado, né, é que o discurso é que essa expansão ela é nomeada para melhoria da qualidade de vida. Quer dizer, o objetivo, assim, colocado primeiro, não é justificativa para aquilo que é discursado em cima, né? Então, eu acho que um equilíbrio entre o verdadeiro objetivo da expansão, aliado exatamente na questão da economia, para desenvolvimento, para geração de empregos, para geração de riqueza, tudo isso é importante. Agora, eu acho que todas as gestões públicas de todas as cidades têm que ter um sério comprometimento e, assim, um processo de verdade sobre o objetivo da expansão, certo? Em concomitância com a questão da melhoria da qualidade de vida do povo. Então, é um pouco por aí. Alberto, só para não ficar nenhum mal entendido, eu acho que o Parque Ecológico é um instrumento público, um equipamento público singular. O fato de você ter um manancial que corta uma cidade por vários quilômetros, com água limpa, praticamente potável, é uma coisa muito, muito boa e é uma exceção em todas as cidades brasileiras. É uma coisa única e é um patrimônio nosso. Isso é muito bom. Ele, como organizador do sistema viário da cidade, também é absolutamente singular. Você tem uma via expressa que, em tese, seria a mesma configuração da Marginal Tietê, só que eles mataram o rio e a gente preservou o manancial. Inclusive, tem potencial para vários replantios de espécies de Mata Atlântica lá. Ele é muito bom e tem tudo para ser melhor ainda. O fato de ter vários equipamentos culturais e de lazer ao longo da margem desse rio também é absolutamente singular. É um patrimônio nosso, é uma coisa muito boa. E o principal que torna o Parque Ecológico diferente de todos os equipamentos de lazer da região, das cidades médias brasileiras, é o fato dele ser aberto, dele ser integrado com a cidade. O Parque Ecológico é uma ferramenta fundamental do direito à cidade, que a gente tem aqui na nossa cidade. Em Jundiaí, ou em Campinas, ou em Sorocaba, os parques fecham às 6 da tarde. E o Parque Ecológico ele nunca fecha, porque ele é permanentemente aberto. Então, é uma experiência maravilhosa. O trecho inicial dele é um projeto de um grande arquiteto brasileiro que chama Rui Otaki, e o trecho final, que foi feito a partir dos anos 2000, é de um outro arquiteto que chama Héctor Villeca. Eu não sei em que país da América Latina ele nasceu, mas eu acho que ele é chileno, se eu não me engano. E ele tem muitas experiências com desenho urbano, desde urbanização de favela até projeto de conjuntos habitacionais, e são dois monstros da arquitetura, são duas pessoas geniais, e a funcionalidade do Parque Ecológico em tudo isso que eu citei é um sintoma disso, da competência deles mesmos. E também é uma atitude louvável do poder público de Indaiatuba de ter feito isso, ao invés de só cimentar do Rio, como a gestão na cidade de São Paulo fez nas últimas décadas,
ao longo do século XX inteiro. Em relação ao mercado imobiliário, eu acho assim, é um mercado como qualquer outro, tem que existir, e em nome do dinamismo da economia, ele tem que ser incentivado também. E, verdadeiramente, não tem problema a pessoa ser dona de 100, 200, 500 imóveis, nenhum problema, de verdade. Desde que eles estejam dentro do mercado, sendo locados e vendidos, comprados, isso aí é da regra do jogo, isso é normal. O que escandaliza é a especulação imobiliária, que é a pessoa ser dona de uma vasta extensão de terra, dezenas ou milhares de quilômetros quadrados, e o poder público investir dinheiro para valorizar isso, para aquela pessoa ganhar dinheiro sem produzir absolutamente nada. São dois processos absolutamente distintos. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para o seu Lopes, que é dono da Bolsa Corretora Imobiliária. Salve, seu Lopes. É um grande amigo nosso. E nada demais, entendeu? O que a gente tem que pensar para as nossas cidades é fugir de qualquer radicalismo e propor soluções criativas que façam um jogo de ganha-ganha, que todo mundo saia fazendo parte de uma sociedade melhor. Eu acho que a gente consegue conciliar interesses e prover direitos sem usurpar o direito econômico de ninguém. A gente fazendo a função da sociedade, a função social da propriedade ser cumprida, a sociedade como um todo só tem a ganhar, tanto os proprietários quanto as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Muito bom. Ótimo. Muito bom. Ótimo. Pessoal, Caio, de novo agradecemos a sua participação aqui. Rodada de encerramento e a gente já finaliza. Pessoal que estiver assistindo, a gente fala de novo para compartilhar esse vídeo, curtir e compartilhar também o canal. E fiquem à vontade aí para futuros comentários, assim que, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram que o Caio responda, Caio, depois a gente te manda as perguntas que forem feitas aqui. Bom, de novo, muito obrigado a todo mundo que compareceu, que assistiu a nossa conversa. É um prazer tê-lo aqui, Caio. Com certeza, espero ver você depois, daqui um tempinho também, para a gente voltar a esse assunto que, com certeza, a pauta não acabou. Vamos trocar mais ideia. Ainda tem muita pauta. Sim. Eu acho que o comentário que o Alberto tinha feito era referente ao fato do parque ecológico ter sido inventado, criado, né, desenvolvido nos anos 80, porque às vezes as pessoas acabam colocando como se Sim. o parque fosse de agora, que o parque tivesse nascido agora, né? E não, essa ideia é antiga, né? Essa ideia é antiga, foi mantido tudo isso daí desde os primórdios. Acho que foi isso que o Alberto quis mencionar. Mas obrigado, por favor, palavras finais de todos. O projeto do Parque Ecológico aí, eu morei, né? Agora não tô mais, mas eu fui o terceiro ou quarto morador da ala sul da Morada do Sol, liberando a rodovia. Quando a gente morava lá, não tinha sequer luz e água encanada. E eu cheguei lá com 1 ano de idade, e meu pai conta que minha mãe lavava a roupa lá no córrego, né? Que corta hoje o Parque Ecológico. E se eu não me engano, já existia uma maquete na prefeitura de Indaiatuba, que era no centro, que mostrava como seria o Parque Ecológico no futuro. Então o projeto não é de hoje, acho que é da década de 70, se eu não me engano. Salva aí um detalhe ou outro, mas o projeto inicial, pelo menos, ele é lá da década de 70. Então, foi um projeto de muitas mãos. Mas seria, como o Caio falou, daria para melhorar se tivesse mais, fosse mais ecológico, apesar de ser um instrumento de urbanização fantástico, né? Porque você integra as pessoas conseguem ter os equipamentos ali de ginástica, tem as quadras, a ciclofaixa que é fantástica, que eu acho que precisa ter mais ciclofaixa na cidade, tudo isso é muito bom. E se tivesse mais árvores ali, mais condições de animais silvestres conviver com a gente, também seria melhor ainda. Quero agradecer a galera que nos acompanhou, o Manezinho, que está sempre aí com a gente, foi um dos principais, que nos acompanhou aí desde o começo, né? A Michele, minha esposa, que também nos acompanha aqui. É importante ter a audiência da família, se não tiver pelo menos da família, aí fica difícil. Mas assim, os nossos vídeos eles são vistos depois por outras pessoas, então eu acho que a gente vai conseguir alcançar um número maior de pessoas.
Quero dizer também para quem está assistindo que a gente está com um projeto de transformar esses vídeos em podcast. Então, talvez aí no futuro bem próximo a gente vai ter esses vídeos disponíveis para a pessoa poder escutar enquanto está fazendo alguma coisa em casa. Isso facilita, né? Não tem que ficar olhando para a tela de um celular ou de um computador. Então, em breve a gente vai estar melhorando isso. Quero dizer também que o canal nosso tem esse nome gigantesco que eu vou colocar de volta aqui, ó, né? Porque a gente não chegou ainda no número de 100 inscritos. Precisamos chegar a 100 inscritos para melhorar esse nome e colocar um nome um pouco mais fácil de encontrar. Mas se você for no YouTube e digitar lá a Sociedade dos Pensadores, vai observar, vai perceber o logotipo nosso lá e já vai saber que o canal é nosso. Quero agradecer mais uma vez o Caio. Foi um prazer te conhecer, Caio. Foi esclarecedor demais. É uma área do conhecimento que eu não domino, não conheço, né? Apesar de ser bastante curioso, mas não é uma área que eu conheço. E foi, assim, abriu o horizonte, deu para vislumbrar muito mais do que aquele olhar mais fechado que um leigo tem do assunto, né, de urbanismo, de como resolver esse déficit de moradia urbana, que parece que, com a visão de hoje, realmente ele é muito mais fácil de ser resolvido do que pintam. É só uma questão de vontade política mesmo e de um pouco de peito para enfrentar alguns interesses aí de poucos. É o que me parece, pelo menos agora. Então, deixo aqui a palavra para o próximo do grupo e, mais uma vez, obrigado, Caio. Eu agradeço, Anderson. Marcos. Será que o Marcos vai conseguir? Dão, vai lá. Dão, com você, Dão. É isso aí, o Marcos, realmente ele fica paralisado, né? Gente, mas eu gostei muito da conversa de hoje, realmente foi bastante esclarecedor. Conheço o Caio, mas realmente agora me fez conhecer bem mais. Bacana seu conhecimento sobre tudo isso, Caio, e muito bom saber que você está do nosso lado. E também queria falar, o Alberto tinha falado da segregação, e realmente... Todos. A segregação se desenha realmente. E tem a música do Caetano que fala que nesses bairros lá são quase todos pretos. Todos pretos e quase todos pretos nesses bairros. Esses bairros segregados realmente. Então, esse tipo de urbanização dos tempos atuais é para segregar mesmo. Não só os pobres, mas principalmente os pretos que ficam nesses espaços onde que uma sociedade muito homofóbica e racista querem deixar as pessoas, né? Então, eu acho que realmente foi esclarecedor que a gente tem que fazer a miscigenação, a mistura dos povos todos dentro das cidades, ter mais equipamentos de cultura. A gente falou pouco sobre esse assunto, mas o Parque Ecológico também é muito bonito, mas tem que ter mais equipamentos de cultura, sim, onde as pessoas possam se manifestar e manifestar das suas várias formas. É isso que eu ia dizer. E mais uma vez, obrigado, Caio. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, Anderson, Ulisses, Alberto e Navarro. Muito obrigado. Valeu, Caio. Quer tentar de novo, Navarro? Se o Navarro consegue? Não, não vai conseguir. Vai, Alberto, com você. Então, para finalizar, né, eu gostaria de dizer que quando a gente pensa numa sociedade menos desigual e mais justa, né, a gente sempre destaca com muita razão a importância da educação, da saúde, da segurança, mas a gente não pode esquecer que a forma da ocupação do espaço tem interferência em todos esses pontos que a gente elenca, que são também pontos importantíssimos. Então, o tema de hoje foi muito legal, porque, embora às vezes as pessoas não destaquem explicitamente, a raiz dessa questão envolve todos esses pontos: segurança, saúde, educação. Então, é um ponto que a gente não pode deixar de colocar. E também sobre... assim, o destaque que esse ponto tem, sobretudo nas épocas de eleições, né? E ele é muito explorado e às vezes, o objetivo principal, ele fica distorcido, não fica bem explicitado.
Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer aos colegas, né, pela oportunidade que eu tive também de ouvi-lo, de aprender. Agradecer ao Caio, que foi maravilhoso, né? As suas colocações são absolutamente pertinentes. Eu acho que, para mim, foi assim, importantíssimo ouvir todos vocês e quero resumir tudo numa palavra só. Meu muito obrigado, uma ótima noite a todos. Marcos? Eu preciso ir na casa do Marcos e arrumar essa internet dele, cara. Isso... Dá uma dó, cara. Trava, ele não consegue falar, cara. É ruim porque ele tem muita coisa pra falar pra gente, mas não consegue. Bom, Ulisses, finalize aí pra gente e depois já quero deixar aqui que o Marcos Navarro também gostaria de agradecer, né? Com certeza ele deve ter aproveitado na medida do possível que a conexão dele permitiu. É uma pena que ele não consegue falar com a gente direito, a internet dele pisa na bola sério com ele. Vamos lá. Pessoal, de novo, finalizando, agradecemos a participação de todos. Caio, muito obrigado pela sua participação. Conto com você numa próxima... Contamos, né? Desculpa. Com você numa próxima conversa. Apesar, como o Alberto falou, né? É momento de eleição, a gente vai... Esse assunto é discutido à tona, mas os conselhos de habitação estão aí, vários conselhos que desenvolvem a cidade e constroem toda essa revitalização municipal anualmente. Então é muito importante trazer também essa pauta em outros momentos. E eu espero contar aí com você, que você possa contribuir nesses próximos momentos. E conte com a gente também, no que a gente puder ajudar aqui. Oferecemos aí o nosso canal como uma forma de disseminar conhecimento. Um prazer, uma boa noite a todos e um grande abraço no coração de todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado e tchau, tchau.